sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado, Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Os mortos não louvam o Senhor. Quantos vivos tem aqui nessa noite? Amém? Então, você que está vivo e pode louvar o Senhor, eu convido você a se colocar de pé. E nós vamos bendizer a este Deus, declarando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é a nossa rocha, a nossa segurança. Declare isso nessa noite. Aleluia. A minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Temos essa certeza de que
que sobre tudo e sobre todos Ele é o Senhor. Vamos continuar exaltando ao nosso Deus, declarando que Ele é exaltado nos céus e na terra. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Se existe uma forma de não desistirmos, de não olharmos para trás de forma negativa, é porque o Senhor não permite, é por causa de Jesus. Se temos a condição de prosseguir, de continuar, é por causa de Jesus. E vamos declarar isso nesse cântico, louvando ao Senhor com o coração agradecido, que se essa igreja existe há 36 anos, é por causa de Jesus. Desafios vieram, mas também vitórias vieram. E a gente pode proclamar isso essa noite através deste louvor. Pode alguém acalmar o vento e o mar, além de quem criou tudo que há, nos salvou, pelo nome nos chamou e nos dá um novo canto em meio à dor. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus, é só por causa de Jesus. Sendo Deus, por amor dos céus, desceu e fez de nós amigos seus. Em Jesus temos forças para andar, é fiel mesmo se o mundo desabar. Se
causa de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Ainda vamos continuar louvando ao Senhor, e você que veio com seu dízimo e sua oferta nesse momento, enquanto cantamos esse louvor, você que veio preparado, você pode trazer ao altar do Senhor nessa noite. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nessa igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Devemos ser escravos dos sacras enganadores. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então instrumento de salvar o pecador. Pois até os fins do mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém. O irmão Jefferson esteja orando ao Senhor nesse instante. Oh grande Deus, como é bom estar em Tua presença. Como é bom cantar louvores ao Teu nome, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a cada instante. Nos ajuda, Senhor, a sempre melhorar em Tua presença. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que foram alçadas no Teu altar. E colocamos, ó Deus, as vidas dos Teus servos, as nossas vidas, diante de Ti, para que Tu estejas esquadrinhando cada parte do nosso ser e tirando aquilo, ó Deus, que não pertence a Ti, aquilo que não Te agrada, que Tu estejas, ó Deus, banindo das nossas vidas, que nós possamos reconhecer a nossa pequenez a cada instante e possamos confiar somente em Ti, porque Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Muito obrigado, ó Deus, porque estás conosco a cada instante. Abençoa-nos a cada dia e que possamos retribuir com a nossa fidelidade.
Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nesse momento o conjunto musical está convidado. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Amém. Estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém.
contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Sei, não é fácil, não. Sei, é complicado, sei, é complicado. Quantas vezes eu me desesperei, porque meu irmão. Quantas vezes eu sozinho chorei. Foram dias que o sol de mim se escondeu, em abismos profundos, escuros gritei. Não, ninguém quis ouvir, entender meu clamor, e minha alma descer aos confins do horror. Não, ninguém quis ouvir, entender meu clamor, e minha alma descer aos confins do horror. Mas existe não alguém que te ouvir. Quem foi eu não sei. Eu então não ouvi, mas em teu mundo de dor, doença sem ficar, sem Jesus o Senhor, é porque mesmo aí, em teu mundo de dor, tu insiste em ficar, sem Jesus o Senhor. Quantas vezes estamos em momentos difíceis, sem encontrar respostas, achando que não tem solução. Mas creia, há a solução verdadeira, a solução perfeita, a paz real que você pode encontrar em Jesus. Só Ele pode te salvar, pode te acalmar e pode dar a solução para os seus problemas. Porque só por Jesus é que nós estamos aqui nesta noite. E tome posse nessa noite. Creia que Ele pode fazer o melhor por você.
Quanto tempo eu perdi, meu Deus. Não é tarde, irmão. Quantas vezes eu quis sozinho a vagar, e nos dias sem sol estive a chorar, só pra agora feliz em cor a cantar. Para quantos também só existe o chorar, em Jesus o sorrir, vem de novo encontrar. Para quantos também só existe o chorar, em Jesus o sorrir, vem de novo encontrar. Que bom, né? E, Júnior, está número 3 aqui, como é que está aqui? Ah, está meio, isso, vai melhorando aí. Pronto. Graças a paz. Né, agora eu vou chamar o pastor Marcos, já foi apresentado ontem, né? Se ele tiver mais alguma coisa para falar, ele faz aqui. E seu ajudante aí, se quiser colocar o seu ajudante ali para facilitar, viu? Que já está acompanhando, já acostuma aí. Faça isso, por favor. Isso. Aí, deixa ele aí, que ele é o ajudante aí ele já sabe, ó, a sintonia assim, ó, né? Então, aqui é o pastor Marcos, mais uma vez, né? Para quem não veio ontem, Marcos Barbosa, pastor lá na Igreja Batista Canaã, em Eunápolis, né? Tivemos aí na mesma igreja, os mesmos pastores, né? A mesma caminhada, depois Deus levou cada um para um lado, e hoje ele está aqui. Nós somos agradecidos por você receber o convite, viu? A Nogênia está ali, o Miguel, a Mariana, né? E o Ian. Então, Deus possa te abençoar. Irmão Arnaldo, daí o pastor Arnaldo está aqui? Não, né? Está aí? Cadê? Faz favor, chega aqui, vamos orar aqui. Vem aqui, faz favor, você é muito importante. Vem orar aqui. Está vendo? Esse aí é nosso mentor, né? Aí ele disse assim: olha, vou preparar esse pessoal, dar um estudo e mandar para o seminário para ver como é que fica. Se der certo, eu vou depois. Ele só foi agora, recentemente, né? Esse nos abraçou ali em Tabatã e nos discipulou e nos fez caminhar, fez trilhar essa caminhada, né? Pedir para você orar pela vida do pastor Marcos. Graça e paz, queridos. Uma honra muito grande estar presente aqui nesta noite. Nós viemos para passear, mas não podíamos deixar de passar por aqui, né? Eu me sinto honrado porque são duas pessoas que nós estivemos ali acompanhando, me deixaram para trás e pegaram carreira, né? Aí depois eu entendi que eu precisava também estar junto com o time, né? Estudar mais um pouquinho, mas são bênçãos, homens de Deus que têm só nos dado orgulho pelas conquistas que têm alcançado no ministério. Então é algo para mim maravilhoso, por isso todo esse orgulho. Querido Deus e Pai, muito obrigado a Deus porque o Senhor é Deus e tem feito maravilhas no meio do teu povo. Pai querido, obrigado pela vida desses homens que só nos inspiram, ó Deus, a permanecer. Porque um dia eles entenderam a necessidade de romper em fé, sendo desafiados pelos desafios que podemos encontrar na tua obra
exercitando o ministério que o Senhor nos colocou às mãos. Eu te agradeço pela vida desta igreja, que nesses 32 anos que a conhecemos, nós podemos contemplar o quanto ela tem crescido e avançado nesta obra ministerial. Quando nós podemos ver a história de pastores que também saíram daqui para diversos outros campos, é isso que nos incentiva, nos motiva a ver que é uma igreja de fato preocupada com a obra do Senhor. Pai querido, derrama tuas bênçãos na vida de cada servo, cada família que representa essa igreja, cada família aqui representada nesta noite. Assim como o Senhor usou o teu servo ontem para ministrar aos corações de todos os presentes aqui, nós cremos que hoje não será diferente. Usa o teu filho, ó Deus, com toda a autoridade vinda do teu Espírito, para ministrar nos nossos corações nesta noite, e que toda a tua igreja, como corpo de Cristo, seja contemplada com a edificação. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Amém, irmãos? Vamos ver se os irmãos aprenderam ontem, né, Edith? Vamos lá. Quero saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus a igreja mais bonita do Prado, e todos digam amém. Glória a Deus. Aprenderam direitinho. Para nós é um privilégio estarmos aqui com os irmãos. Tem alguém que estava aqui que não estava ontem, só para eu poder conhecer? Levanta a mão assim, se tem alguém. Amém, glória a Deus. Então vou me apresentar novamente. Pastor Marcos, servo do Senhor, né? Pastorei a Igreja Batista Canaã ali na cidade de Eunápolis, pertinho daqui, 140 quilômetros, nem eu sabia que era tão perto assim. E estamos ali há 5 anos, foi quando nós decidimos ouvir o chamado de Deus. E estou aqui acompanhado com a mulher mais bonita, né, que está aqui no Prado hoje, né, minha digníssima esposa. Fique de pé, meu amor, para que a igreja possa conhecer você. A mais bela entre todos. Não se sinta acanhado, tá? Que Deus abençoe minha querida esposa Ana Eugênia, Mariana e o Miguel, né? E o Ian, que está ali na mesa, né? Esses meninos bonitos aí. Só tenho 3 filhos, irmãos. Confesso aos amados que eu queria ter 10, mas, né? Teve gente até que sorriu aí, né? Mas aprove ao Senhor que só fossem 3. Eu falei até com o irmão Jefferson ali, e desde já eu quero agradecer aos irmãos o carinho, né? Pelo qual eu fui recebido nessa cidade tão maravilhosa. Já aprendi a dizer, como o pastor diz, pradinho de açúcar, né? Então, já estou me sentindo até mais doce de estar aqui no Prado, né? Já engordei acho que mais ou menos 1,5 kg por volta aí. Então já tem que chegar em Eunápolis ali bem focado já na dieta, né? Para a gente é um motivo de muita alegria, um prazer enorme estar aqui com os irmãos, conhecendo parte dessa igreja do Senhor, que está espalhada por toda a face da terra, e onde um dia seremos tão somente um povo só, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Então para a gente é motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui nesta noite. Ontem nós falamos uma mensagem dirigida à igreja, nós falamos algo ao coração dos irmãos, no intuito que de nós precisamos, assim como no tema, onde o pastor Edísio diz que esta igreja ela tem procurado viver e ministrar a graça de Deus, vivendo e ministrando a graça de Deus. Nós sabemos que nós como igreja, como povo de Deus, nós precisamos sempre seguir em direção ao alvo, o alvo que é Jesus, que é Cristo. Todos nós sabemos, assim como falamos ontem, só para uma breve introdução na mensagem, todos nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Assim como Paulo escreveu à igreja a carta aos Colossos, a igreja de Colossenses, todos nós sabemos que nós devemos almejar o crescimento. Assim como essa linda oração apostólica do apóstolo Paulo ali, em 1 Colossenses, no versículo 9, onde ele faz questão de dizer que nós devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E nós falamos aqui ontem que esse conhecimento, a vontade de Deus, primeiro ela é divina, porque ela parte de Deus para nós, depois ela é revelada, depois ela é pessoal, intransferível e ela é ministerial. É um ministério, é serviço. E da mesma forma o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver buscando agradar a Deus em nossa vida, em nossa jornada. E depois nós encerramos falando que além de agradar a Deus, nós precisamos frutificar como povo de Deus. O objetivo nosso como igreja é crescer em graça, em conhecimento,
nós precisamos sempre almejar o crescimento em todas as áreas das nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo todos os dias. E hoje eu quero pensar um pouco com os irmãos, uma mensagem mais direta ao teu coração, assim como nós ouvimos um pouco naquela música, onde nós podemos melhorar como pessoas e estarmos sempre alinhados à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta à igreja de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, ele faz questão de chamar a nossa atenção. Ele diz assim no texto sagrado: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Repita comigo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O desejo do coração de Deus é que nós sejamos como Jesus, referência, que nós sejamos servos, que nós entendamos o nosso objetivo de vida na terra. É claro que, assim como falamos ontem, nós precisamos ter certeza do nosso chamado, da vontade de Deus para as nossas vidas, o porquê estamos aqui no mundo. O que fazemos aqui é muito importante, porque primeiro nós fomos chamados por Deus para que pudéssemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. É por isso que nessa noite eu quero pensar com você acerca desse chamado de Deus para as nossas vidas, sermos imitadores de Cristo. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Glorioso Deus e eterno Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa nessa noite. Obrigado, ó Pai, porque este é o melhor lugar de todos, estar na Tua presença, na Tua casa, ouvindo, ó Deus, a Tua palavra, ouvindo os louvores que tocam os nossos corações. E nós sabemos, ó Pai querido, que esses louvores têm o poder de mudar o endereço da eternidade das pessoas aqui presentes, bem como, ó Deus, a Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ministrar de forma poderosa aos nossos corações, que o Teu Espírito tenha livre acesso às nossas mentes e aos nossos corações. Coloca fogo em nossos corações e luz em nossa mente, para que possamos compreender, ó Pai querido, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, no doce e eterno nome, no nome de Jesus que oramos, e todos digam amém. Queridos, nós vivemos tempos difíceis, nós temos vivido dias difíceis, dias sombrios. Por certo, nós estamos vivendo num mundo que está cada vez, se a gente pudesse parar para pensar, o mundo não é só festa, o mundo não é só alegria. Assim como nós falamos aqui ontem, eu quero repetir para você: a vida cristã também não é só festa, não é só alegria, não é só estarmos o tempo todo louvando a Deus, adorando a Deus, mas há momentos que muitas vezes nós fazemos como salmista e pedimos ao Senhor que apressa Deus em vir e nos socorrer, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós nos desanimamos, nós nos cansamos, nós às vezes pensamos até mesmo em desistir. Quantos de nós já pensamos em desistir? Já pensamos em desistir da nossa vida? Algumas pessoas já até pensaram em tirar a própria vida, algumas pessoas já pensaram até em abandonar o seu cônjuge, em esquecer dos seus filhos. Quantas pessoas já pensaram em desistir do seu trabalho, da sua faculdade e de tantas outras coisas na face da terra? Mas porque muitas vezes nós estamos cansados. E por certo, queridos, nós fomos amados por Deus desde o primeiro momento. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 de João capítulo 4, verso 19, que o Senhor nos amou primeiro. A essência de Deus, assim como diz 1 de João capítulo 4, verso 8, é amor. Ele nos amou primeiro, assim como nós conhecemos no texto sagrado em João 3,16, porque o Senhor Jesus entregou o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, para que pudesse morrer por cada um de nós ali na cruz do Calvário, porque Ele nos amou de tal forma, assim como diz o texto, que Ele entregou o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Então nós precisamos entender que esse amor, o amor de Deus que é derramado em nossos corações, também requer responsabilidades minha e sua na vida cristã. Nós precisamos entender que nós também somos responsáveis pela nossa própria vida. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a escolha. Nós temos a escolha hoje em determinar como vai ser a nossa vida, não só hoje, mas também como será o amanhã. Não só o amanhã, mas como será a nossa eternidade, de onde passaremos a nossa eternidade. Às vezes nós, seres humanos, somos meio complicados. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por certo, queridos, se fôssemos parar para pensar, o ser humano é aquele que há de mais complicado. De toda a criação de Deus é o ser humano. Nós podemos perceber os animais do campo. A galinha tem seus costumes.
Você joga milho, ela vem, ela come, ela cisca, ela fica passeando para lá e para cá. O leão, ele tem sua função. Nós podemos perceber que os animais não mudam. O gato, ele é gato em qualquer lugar que for, o cachorro da mesma forma. Nós podemos perceber isso com papagaios e periquitos, mas o ser humano, ele é algo que muitas vezes ele é incompreensível. Charles Spurgeon chega a dizer que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um homem, por sua própria força, natureza, se converter ao Evangelho. Porque nós sabemos que não depende não somente da sua vontade, mas depende da vontade de Deus para a sua vida, daquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Porque João, no capítulo 16, verso 8, ele diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós precisamos entender que esse Espírito é que comunica através do Espírito que em nós habita acerca da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas Paulo diz que devemos ser imitadores de Deus assim como Ele, imitadores dele assim como Ele era de Cristo. Nosso referencial precisa ser Cristo. A nossa motivação deve ser o Senhor. Eu sei que muitas pessoas às vezes ficam olhando para a vida do outro, observando como o outro vive, como o outro fala, como o outro anda, como o outro faz no seu dia a dia, mas a nossa referência deve ser sempre o Senhor. A nossa referência deve ser sempre Cristo. A nossa referência deve ser sempre aquele que é maior, que é melhor, que é superior a todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o sol do meio-dia, do esplendor da sua força. Ele é o unigênito de Deus, é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que está vivo, apesar de ter morrido, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade para com esse Deus. Ele nos ama. Ele tem um amor imensurável, indescritível por mim e por você. O apóstolo Paulo chega a dizer que esse amor de Deus por nós nos constrange, chega ao ponto de nos constranger. Por quê? Porque nós seres humanos muitas vezes temos um amor egoísta, um amor de interesses. Eu amo se alguém pode me dar algo em troca. Eu digo que amo, eu digo que gosto se ele pode fazer um favor por mim. Nós sabemos se de fato amamos quando a outra pessoa não tem nada a te oferecer. Será que você ama como Deus ama? Ele faz questão de dizer que nós precisamos ser imitadores como Ele é de Cristo. E no tocante a imitadores, nós precisamos entender se de fato nós estamos imitando a Deus na nossa conduta diária. Porque se nós queremos de fato ser imitadores de Deus, nós precisamos entender que a primeira coisa que eu e você devemos fazer nas nossas vidas é transformarmos, é nos convertermos dos nossos pecados. A palavra se refere porque o próprio Cristo, quando Ele começa o seu ministério, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, que a partir do momento que Ele foi batizado, Ele foi conduzido pelo Espírito, assim como diz lá em Mateus capítulo 4, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Ele teve fome. O tentador se aproxima dele, manda que Ele transforma a pedra em pães, e ali começa um diálogo do Senhor com Satanás. Mas nós podemos perceber que lá no verso 17, ele começa o seu ministério pregando e anunciando. Olha, e ele faz questão de dizer, olha, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira coisa para que eu e você possamos ser de fato imitadores de Deus, é preciso que haja arrependimento genuíno em nossos corações. É como aquele processo onde a lagarta agora se transforma em borboleta. A palavra no grego quer dizer metanoia, transformação, arrependimento. Arrependimento não é choro. Eu gosto muito dessa expressão. Eu não sei se era o meu antigo pastor que dizia: o inferno está cheio de boas intenções. O inferno está cheio de boas intenções. Quantas pessoas que dizem, olha, a partir de hoje eu serei um homem diferente, a partir de hoje eu serei uma mulher diferente, a partir de hoje eu não brigo mais com o meu cônjuge, a partir de hoje eu não bato mais na minha esposa, a partir de hoje eu não coloco mais um copo de bebida na minha boca, a partir de hoje eu não fumo mais, a partir de hoje eu não adultero mais, a partir de hoje eu não peco mais, a partir de hoje. E muitas vezes nós determinamos algo para nós, mas não fazemos. Erramos, pecamos, somos negligentes com nós mesmos e esquecemos que nós precisamos ser exemplos. Você é exemplo dentro da sua casa,
Você precisa ser sacerdote dentro do seu lar, apesar que o sacerdócio não está mais no Novo Testamento, mas quando eu falo sacerdote, você precisa ser o líder da sua casa, você precisa ser o exemplo dentro da sua casa. O pecado é algo terrível, o pecado é algo maligno, o pecado traz ruína para todas as casas e todas as famílias. O grande problema é que tem pessoas hoje que têm flertado com o pecado. Nós podemos perceber que há um flerte hoje com o pecado. As pessoas já não querem mais tratar o pecado como pecado. As pessoas já dizem: não, estou sozinho, então preciso de alguém para namorar. Eu estou me sentindo só. Quem sabe passar um dia na beira da praia com a mulher que eu acabei de conhecer e aproveitar esse momento. As pessoas hoje não sabem diferenciar o que é pecado. O pecado mata, o pecado é algo maligno, o pecado é algo terrível. Nós podemos perceber que o próprio Senhor Jesus, lá no Éden, desde Gênesis capítulo 4, diz que o pecado jaz à porta, se referindo a Caim, mas ele não deu ouvido à voz de Deus, preferiu matar o seu irmão. O pecado sempre jaz à porta, o pecado sempre procura brechas nas nossas vidas. É por isso que eu e você precisamos entender o que é pecado. Pecado é errar o alvo, pecado é sair da direção do Senhor, pecado é entender que a minha vida agora vai ser conduzida ao fracasso, ao inferno. Porque nós precisamos entender que a Bíblia faz questão de frisar em Apocalipse 21, 27, que no céu não entra pecado. Se há uma coisa que não vai entrar no céu, é pecado. É impossível o pecado entrar no céu. O pecado é algo tão terrível que quando o diabo pecou, o Senhor o expulsou do céu. O pecado é tão terrível que Deus fez o Éden para o homem e para a mulher, colocou-os lá, e quando eles pecaram, Deus os expulsou de lá. O pecado é algo maligno. Nós sabemos que na época de Ananias e Safira, quando eles mentiram lá em Atos capítulo 5, nós sabemos que imediatamente aquele homem caiu morto. Na sequência a sua mulher caiu morta, porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. O pecado é algo terrível. Nós sabemos que o pecado, a ambição, a cobiça de Judas, porque a Bíblia diz em João 12,6 que ele foi ladrão e salteador. Ele foi ladrão porque tirava do dinheiro da bolsa e vendeu ao seu senhor por 30 moedas de prata. A ganância tem destruído a vida das pessoas. Mas não só isso, nós podemos perceber em Josué no capítulo 8, quando uma cidade toda perdeu uma guerra por causa do pecado de uma família, Acã, porque cobiçou das coisas condenadas, a qual Deus disse para ninguém pegar nem tocar. Porque o pecado, muitas vezes, ele tem deturpado o coração das pessoas. Tem uma campanha de trânsito que eu gosto muito, que diz: perca 1 minuto no trânsito, mas não perca a vida em 1 minuto. Quantas pessoas perdem a eternidade por 1 minuto de prazer? Quantas pessoas perdem um casamento sólido de 10, 20, 30 anos de casado por causa de uma noite no motel com a prostituta? Quantas pessoas perdem a eternidade por conta de um gole de cachaça onde começou ali, ou de cerveja, ou um adultério, ou uma prostituição? Quantas pessoas que estão perdendo a eternidade por conta de momentos de prazer? A ruína muitas vezes começou quando você tomou o primeiro gole, quando você tomou o primeiro copo. Provérbios no capítulo 23 chega a dizer que não olhe para a taça de vinho quando ela estiver vermelha. Não olhe. Só de olhar a tendência é você cair. Nós podemos perceber que há situações nas nossas vidas que nós somos levados, conduzidos pelos nossos próprios desejos que operam em nós. Tiago diz isso no capítulo 1, no verso 14. Queridos, muitas vezes nós podemos perceber que cada um é tentado pela sua própria cobiça, como diz o texto, quando esta o atrai e o seduz. Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelos desejos que há em nossos corações. Quantas pessoas maquinam mal dentro das suas mentes? Quantas pessoas estão tramando o que vão fazer logo em seguida? Quantas pessoas se esquecem que um dia irão prestar contas das suas vidas, mas continuam vivendo a vida como se nada fosse acontecer?
Mas o apóstolo Paulo está dizendo: é preciso ser imitador de Deus como eu sou de Cristo. É preciso que a lagarta se torne uma borboleta. É preciso que haja metanoia, é preciso que haja transformação. Eu não posso ser um servo de Deus praticando as mesmas coisas que fazia antes. Eu não posso ficar vivendo no passado. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, um texto muito conhecido de nós, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Nós podemos perceber que nós precisamos abandonar o passado, nós precisamos abandonar muitas coisas que muitas vezes nós já fazemos há tempo atrás, e esta palavra significa total mudança de vida, total mudança de comportamento. Eu não posso mais servir a Deus e servir ao diabo. Eu não posso pertencer ao reino de luz e ao reino das trevas ao mesmo tempo. Eu não posso servir a Deus e a Mamon. Eu não posso servir a Deus e ao diabo. A escolha, a decisão, ela cabe a mim, a você. A questão é, a decisão é sua. Deus já te deu livre-arbítrio, Deus já enviou Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1 verso 14, que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele se fez carne por mim e por você. Em João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas, sem Ele nada foi feito. Ele estava no princípio ali, quando tudo foi feito. Nós sabemos então que Ele fez aquilo que era primordial para que eu e você pudéssemos tomar uma decisão nas nossas vidas. Eu e você precisamos abandonar todo o nosso passado, abandonar a maneira como agíamos antes. Quando o apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, verso 17, ele diz assim: isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha o que diz: não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Olha o que diz: pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas olha o que ele diz na sequência, lá no verso 23, 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir à necessidade. O que ele está dizendo: olha, aquilo que você fazia lá atrás, agora, se você está em Cristo, você precisa ser transformado. Eu não posso mais praticar as mesmas coisas. Se você roubava, não roube mais, mas faça o diferente, trabalhe, mude a sua vida. Se você adulterava, não faça mais. Se você mentia, não minta mais. Porque lá em João capítulo 8, verso 44, ele faz questão de frisar para nós que o diabo é o pai da mentira. É o diabo, e todo aquele que mente não é nascido de Deus, mas é filho do diabo. Nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos abandonar o erro, nós precisamos abandonar os vícios. Querido, ser crente hoje, assim como era antes, é preciso que você tenha a sua mente formada. É preciso que você tenha uma preocupação santa com o Deus que você serve. Não é o pastor Edísio que vai te vigiar, não são os membros da primeira igreja batista do Padre. Nós temos um Big Brother, entre aspas, que eu não posso nem usar esse termo, comparado à excelência do poder de Deus, mas nós temos aquele que olha para mim, para você 24 horas por dia. Ele sabe exatamente aonde você vai, o que você faz, aquilo que você tem feito da sua vida, todo o tempo. Esse nosso Deus, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é imutável. Esse Deus é algo que nós não podemos descrever na sua essência. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: é preciso ser santo, é preciso ser transformado por Deus, é preciso ser lapidado por Deus. Se de fato eu quero ser um imitador do Senhor, não tem como ser imitador do Senhor sem ser transformado por Ele. Você precisa ser transformado por Deus. Transformado não é só levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador. Não. Transformado vai além. Se diz de vida com Deus, se diz de andar com Deus, se diz de caminhar com Deus, se diz de falar como Deus fala, viver como Deus vive, amar como Jesus ama.
Andar com Deus é ter um relacionamento pessoal com Deus, transformador com Deus. A igreja não tem o poder de te salvar. A religião não pode salvar ninguém. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que a religião pode salvar. A religião nunca pôde salvar ninguém. Muitas pessoas se tornam religiosos, acham que por vir à igreja seus problemas estão resolvidos, mas até hoje nunca se comprometeram com o Deus da igreja. A igreja, ela não tem esse potencial para salvar. Quem salva é Jesus. Foi Ele que foi para o madeiro por mim e por você. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós precisamos entender que é preciso transformação, é preciso metanoia, é preciso uma lagarta se transformar em borboleta. Você precisa sair daqui nessa certeza nessa noite: se não há transformação, não há vida eterna. Essa é uma realidade que precisa bater forte em nossos corações, em nosso peito. Deus quer muito mais de você do que simplesmente ser membro de uma igreja. Aliás, você pode crescer na igreja, ser batizado na igreja, casar na igreja, mas não ter direito a estar na eternidade com o Senhor. Você pode ter o seu nome no hall de membros desta igreja, mas não ter o seu nome no hall de membros da igreja celestial. Você pode ser conhecido na terra, mas não pode ser conhecido no céu. Você só é conhecido no céu quando você decide fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Sem o seu compromisso com o Senhor Jesus, você não entra no céu. Essa é uma realidade que nós precisamos entender como igreja do Senhor. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso entender de fato o que é o pecado. O profeta Isaías, ele faz questão de fazer menção em Isaías capítulo 59, no verso 2, um texto muito conhecido de todos nós, onde o profeta Isaías faz questão de frisar: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. A única coisa que pode separar você de Deus é o teu pecado. O pecado é tão terrível, é tão maligno, que só o pecado te afasta de Deus. Queridos, é preciso entender isso. Se eu quero ser imitador do Senhor, se eu quero viver para a glória de Deus, eu preciso deixar todo o pecado. Nós podemos perceber que ele faz questão de frisar que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas por que o pecado? Porque o pecado é a única coisa? Porque muitas vezes a fome não te afasta de Deus. Pelo contrário, quando você está passando aperto, o que você faz? Ora mais, busca mais, jejua mais, trabalha mais. Se você tem um turno na escola, dá 2 turnos na escola. Se você trabalha como ambulante ou vendedor autônomo, o que você faz? Vai trabalhar mais tempo, vai dedicar mais. Se você tem comércio, você vai tentar abrir mais cedo, fechar mais tarde. Você vai tentar inovar a nível de produtos. Mas o certo é que essas dificuldades não te afastam de Deus. Quando há um problema no seu relacionamento conjugal, o que acontece? Estou suando, né? Quando há um problema no seu relacionamento conjugal, o que você faz? Você ora mais, você busca mais a Deus, você tenta restabelecer novamente o relacionamento com o seu cônjuge. Quando há um problema com os seus filhos, da mesma forma, você tende a buscar mais a Deus e a orar mais a Deus pela vida dos seus filhos. Nós podemos perceber que nada disso te afasta de Deus. Quando alguém recebe um diagnóstico do médico e diz: olha, não tem mais solução, talvez a única coisa que pode acontecer, a medicina já não pode fazer mais nada. O que você faz? Você se lembra que existe um Deus dos céus que governa a sua vida. É aí que mesmo aqueles que não creem em Deus começam a buscar a Deus, porque sabem, na sua essência nós sabemos, que o mundo não pode ser fruto de uma explosão, que o mundo não é fruto de uma evolução, que o mundo foi criado por alguém, feito por alguém, formado por alguém, assim como diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, onde nós sabemos que pela palavra nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, porque nós sabemos que há um Deus que faz todas as coisas, há um Deus que rege o universo, assim como está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, a primeira coisa que às vezes muitas pessoas vão para a faculdade e até mesmo ignoram. Hoje nós podemos perceber pessoas muito cultas, mas ao mesmo tempo ignorantes com respeito a Deus. Conhecem muito de filosofia, geografia e tantas outras ciências, mas se esquece que existe um Deus que governa todas as coisas. E aliás, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele está alertando para aquilo que o povo estava vivendo naquele momento. Os judeus eram legalistas,
Os gregos viviam atrás das ciências. Aqueles que viviam naquela época viviam atrás do misticismo, e assim como hoje, tantas coisas que afastam de Deus, quando na realidade a essência do Evangelho é algo muito simples. Primeiro é crer em Jesus como seu Salvador. O que diz João capítulo 1, no verso 12? Observe que é um texto muito conhecido de todos nós, João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Observem, a saber, aos que creem no seu nome. Olha no verso 13 o que ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe, isso me faz lembrar do diálogo onde nós sabemos que Nicodemos teve com Jesus. Jesus disse que ele precisava nascer de novo. O homem que era letrado, o homem que tinha todo o conhecimento em Israel, o homem que fazia parte do Sinédrio, o homem que era respeitado, o homem culto, o homem que ensinava na sinagoga. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: você tem que nascer de novo. E é claro, ele pergunta: mas Senhor, poderia eu velho voltar ao ventre da minha mãe? Ele diz: não, é preciso nascer da água e do Espírito. Não é nascer do sangue. Nós nascemos do sangue. Aqui quebra um paradigma onde muitas pessoas pensam: olha, mas eu sou filho de Deus. Não, somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos quando cremos em Jesus. Talvez você diga: não, eu sou bom, eu sou um homem honesto, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem fiel, eu procuro cuidar da minha família e da minha casa. Mas isso não te dá garantia para entrar no céu. É preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito, é preciso nascer da vontade de Deus, não da carne, não da vontade do homem, mas é preciso nascer de novo. Então o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção, se de fato entendermos o que de fato o pecado é, e como o pecado nos distancia de Deus, e somente o pecado pode nos distanciar de Deus, e nada mais, só o pecado. Quando eu percebo um Deus que cuida de mim e de você, independente do nosso passado, independente dos nossos pecados, nós deveríamos correr e buscar esse Deus, desesperadamente. Sabe, queridos, Deus não está preocupado. Muitos às vezes têm patrimônio e acham que Deus está preocupado com o seu dinheiro. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus é dono do ouro e da prata. Deus não está preocupado se você é magro, se você é gordo, se você tem a pele mais escura, se você tem a pele clara, se você é alto, se você é baixo. Deus não se preocupa com isso. Deus não está preocupado se você é doutor ou se você é analfabeto. Mas a preocupação de Deus é se você já confessou a Ele como seu Salvador, se você crê nele como seu Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida. A preocupação de Deus é que de fato você seja um imitador dele, que você procure viver para a glória de Deus. Porque nós podemos viver para a glória de Deus é entender que esse Deus é poderoso para nos salvar. O pecado é algo tão terrível que quando nós lemos no Salmo 51, o Salmo de Davi, onde Davi escreve esse salmo logo depois de ter pecado, de ter caído em adultério, e nós sabemos ali, percebemos ali o quanto o pecado devastou a família de Davi, porque nós sabemos que quando o profeta Natan relatou a ele o tamanho da gravidade daquilo que ele havia feito, porque nós sabemos que Davi, alguns pensam, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sim, um homem segundo o coração de Deus. Mas o que nos chama a atenção acerca de Davi, porque talvez Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ele caiu, o pecado devastou a sua família. Primeiro lugar que nós percebemos ali é que Deus determinou que o filho daquele adultério morreria, e morreu. Deus determinou, e a partir dali houve divisão dentro da sua própria casa. O primeiro incesto registrado na Bíblia, nós podemos perceber que houve uma relação entre os irmãos, os filhos de Davi. Nós podemos perceber depois, logo na sequência, que o próprio Absalão tentou usurpar o trono do pai. Nós podemos perceber que o próprio Absalão colocou o pai para fora do palácio e deitou com todas as concubinas que ficaram na casa do rei. Olha a gravidade do pecado na vida de um homem. Eu consigo ficar às vezes imaginando a situação daquele homem, sabe por quê? O desejo, a cobiça dos olhos. Quantas vezes, é claro que quando nós olhamos o decálogo de Moisés em Êxodo capítulo 20, nós podemos perceber que são uma das coisas condenadas por Deus, a cobiça.
Quantas pessoas que cobiçam a casa do outro, o carro do outro, a esposa do outro, os bens do outro. A cobiça é pecado. Davi cobiçou uma mulher que não lhe pertencia, e o pecado fez com que Davi passasse por uma situação terrível. A situação só não foi pior, porque ele reconheceu que ele havia pecado, e ele pediu perdão a Deus, e Deus o perdoou. Aí você diz, mas pastor, Deus perdoou, mas as consequências do pecado ficaram na vida dele. Quantos casais que passaram por situações semelhantes? Houve o perdão, mas vem as consequências. Houve o perdão, mas vem as manchas. Houve o perdão, mas vem as lembranças. Houve o perdão, mas muitas vezes a dor, o ressentimento, a mágoa bate em nosso coração. Houve o perdão, mas nós precisamos entender. Davi chega ao ponto de, no Salmo 51, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu creio que Davi deitava na sua cama, confortável, macia no palácio, e de vez em quando vinha aquele pensamento: porque eu caí no adultério? Porque eu cobicei aquela mulher? Porque eu fui me deitar com a mulher de Urias? Deus havia dado tantas mulheres a Davi. Segundo os estudiosos, Davi teve 20 esposas. Por que mais uma? Porque o desejo por mais uma mulher. Porque muitas vezes nós não conseguimos medir aquilo que o pecado pode fazer com alguém. Aliás, Eclesiastes capítulo 10, Salomão fala acerca disso, que uma mosca morta, quando ela cai num vidro de unguento, de perfume, ela destrói todo ele. Isso quer dizer que nós nos referimos que muitas vezes a pessoa ela pode viver certinha, muitos anos da sua vida, mas vai um descuido, um momento de tolice, um erro cometido na sua vida e acabou a sua vida. Porque nós sabemos que tem coisas como a confiança que para se construir levam anos, mas se para se destruir levam segundos. Davi então olhava para aquela situação, e eu fico imaginando ele muitas vezes perguntando: mas Senhor, por quê? Porque eu não resisti? Porque eu não lutei contra a carne? Porque o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, em Gálatas capítulo 6. Nós sabemos então que ele diz aqui no verso 4, mais uma vez, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O verso 7 ele diz: purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu esmagaste. Sabe quando aquela situação está sempre na sua mente? Sabe quando você começa a se lembrar dos seus pecados, dos seus erros, daquelas coisas que você cometeu, mas você se envergonha? Eu tenho coisas assim. Todos nós temos coisas assim. Situações que nós nos envergonhamos. E às vezes perguntamos: por que eu agi assim? Por que eu não mudei a minha forma de pensar? E se nós queremos ser de fato imitadores de Deus, nós precisamos entender que primeiro é preciso transformação, conversão. Em segunda coisa, nós precisamos entender que o pecado é algo terrível e só ele te afasta de Deus. E é entender que eu preciso também mudar a minha forma de pensar. Não somente a minha forma de agir, mas também a minha forma de pensar. Eu preciso ser transformado por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, verso 2, ele faz questão de trazer que nós devemos buscar o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós de fato queremos ser transformados, nós precisamos mudar a raiz dos problemas, que muitas vezes é na nossa forma de pensar. É aquilo que está na nossa cabeça, é aquilo que está no nosso consciente, é aquilo que nos ensinaram quando ainda éramos crianças. E muitas vezes nós fomos ensinados, e os nossos piores mestres foram os nossos pais. Quantos já viram os seus pais errar? Quantos já viram os seus pais cometerem coisas que não deveriam fazer? Quantos já viram exemplos de colegas, de amigos de escola? Quantos que já viram às vezes erros dentro da própria igreja, que ele prefere copiar do que copiar aqueles que estão certos? Quantas vezes as pessoas ficam olhando para os outros? O nosso foco não é o outro, o nosso foco é Cristo. Se eu quero um padrão, eu preciso de um padrão de excelência, e excelência só em Jesus.
O ser humano, ele é falho, ele é pecador, ele é errante, ele está suscetível ao mal. É por isso que nós precisamos ser transformados pelo próprio Deus, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Sabe o que nós aprendemos com Cristo? Cristo jamais pecou, Cristo jamais errou. Quando nós lemos em 1 de Pedro capítulo 2, verso 22, o texto sagrado faz questão de dizer: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele nunca pecou. A Bíblia também diz em 1 Pedro 3,18, se referindo à mesma situação: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esse Deus que nunca pecou, esse Deus que nunca errou. Hebreus capítulo 4, verso 15 também nos traz menção: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Porque se Cristo tivesse pecado, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João diz no capítulo 1, no verso 29, porque João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele só pode tirar o pecado do mundo porque ele não pecou, a impecabilidade de Jesus. Da mesma forma entendemos essa essência acerca desse Deus, esse Deus que muda a nossa história, esse Deus que muda as nossas vidas, esse Deus que não erra, esse Deus que se despiu da sua glória. E para finalizar, eu quero dizer para você, assim como diz em Romanos capítulo 3, no verso 10, o apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer, não há um justo. Talvez, eu quero dizer para você, talvez você esteja preocupado: não, pastor, eu estou errado, estou vivendo da forma que eu não gostaria de viver, eu tenho andado distante dos caminhos do Senhor, eu já até fui crente, eu já até frequentei uma igreja, mas eu saí dela. Queridos, a igreja não tem poder para salvar, a religiosidade não salva ninguém, só Jesus pode salvar. Ele olha para a terra e diz: não há um justo sequer. Nós podemos perceber que lá em Romanos 3, 23, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, ele faz questão de também trazer a nossa memória: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado tem consequências, lembre-se disso. Saia daqui nessa noite dizendo: o pecado tem consequências. O pecado é a única coisa que te afasta de Deus. Foi assim com Caim, que matou o seu próprio irmão. Foi assim com Adão, que foi expulso do Éden. Foi assim com a família de Acã, que foi toda apedrejada. O que aconteceu com Sansão quando dormiu no colo de Dalila? O que aconteceu com Judas, que a dor, o sofrimento, a angústia foi tão grande que ele se suicidou depois de negar ao seu Senhor? O que aconteceu com Davi, que pediu ao Senhor: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, no Salmo 51, no verso 10. Nós podemos perceber que homens que pecaram, homens que caíram, mas ao mesmo tempo eu vejo um Deus bondoso, um Deus glorioso. Em Romanos 6, verso 12, olha também o que o texto diz: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, eu tenho o poder de resistir o pecado no meu corpo, eu tenho o poder de dizer não, não por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo que habita em mim. Se o Espírito Santo não habitar em você, nada pode fazer, mas se você der lugar ao Espírito, ele muda a sua história, ele muda a sua vida, e você vai poder andar com o Senhor. É por isso que nós precisamos entender algo: Senhor Jesus, não importa o seu passado. Eu gosto muito, Atos 17:30, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo que você passou distante de Deus, mas o desejo do coração de Deus é que todos os homens se arrependam, da mesma forma que ele diz em Tito capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça que o apóstolo Paulo também diz no capítulo 2, no verso 8, porque pela graça sois salvos, e não vem de vós, nem de obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Lembre-se que é vivendo e ministrando a graça de Deus. A graça, porque eu não posso comprar, eu não posso oferecer a Deus um dinheiro para entrar nos céus, eu não posso comprar a minha passagem para a eternidade, nem todo o ouro do mundo poderia te dar garantia de vida eterna.
Eu louvo a Deus porque o Senhor disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Dá para você entender o tamanho do amor que Deus tem por você. Ele te ama mais do que todas as riquezas desse mundo. E olha que as pessoas mais ricas do mundo têm bilhões e bilhões, mas Deus te ama mais do que o mundo inteiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus é pela graça. Pela graça sois salvos, não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo João, em 1 de João, no capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Agora olha que incrível, e nesse momento eu quero fazer um convite a você. Então somente basta que você confesse ao Senhor como seu Salvador. O primeiro passo para ser um imitador de Cristo é conversão, transformação, é metanoia. A lagarta vai se tornar uma borboleta. Aquilo que era aparentemente feio, que não servia para nada, que não tinha valor, agora se transforma em uma grande borboleta. Miqueias, no capítulo 7, verso 18 e 19, o texto sagrado, ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Olha só, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Quem é Deus que perdoa a iniquidade e esquece? Ele diz: olha, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu quero dizer para você, que se você quer ser um imitador de Cristo, se você quer continuar vivendo e ministrando a graça de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus como seu Salvador. E eu quero fazer uma pergunta para você: quem é o primeiro corajoso que vai tomar essa decisão hoje? Tem alguém? É preciso ter coragem. Eu sei que Deus falou ao seu coração. Só levante a sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você diz: eu quero voltar a ter comunhão com o Senhor. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Não há nada que você possa fazer para entrar nos céus com as suas forças. Lembre que não é das obras para que ninguém se glorie, mas a graça do Senhor Jesus. E aprove ao Senhor Jesus te salvar mediante a cruz de Cristo. Porque nós precisamos entender que se você não crê em Deus, assim como ele diz em João 3,18, quem não crê, quem nele crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado, já está condenado. Você precisa então crer em Jesus como seu Salvador. E a Bíblia diz que nós não podemos, não endureça o seu coração. Para Deus só existe o hoje. O amanhã pertence ao diabo. Às vezes as pessoas dizem amanhã, amanhã, amanhã. O amanhã não é de Deus, o amanhã é do diabo. O diabo muitas vezes tenta colocar no seu coração que amanhã você pode tomar uma decisão, porque ele quer adiar a sua decisão por Cristo. Mas se é um momento que você precisa colocar diante de Deus a sua vida e ter o seu nome escrito no livro da vida, o dia é hoje, o momento aceitável é hoje. Se você quiser, eu quero orar por você. Tem alguém? Não fique com medo, não fique preocupado com o que vão pensar de você, com o que vão falar de você. Mas se você quiser, então somente levante a sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Quero convidar o pastor Edício, e se nesse momento você sentir de Deus o desejo de estar na presença dEle, de fato viver para a sua glória, ser um imitador do Senhor, não saia daqui nessa noite sem a procurar qualquer pessoa desta igreja, qualquer membro dessa igreja, pastor Edício ou qualquer outro membro dessa igreja, e fale do desejo do seu coração de continuar servindo ao Senhor, sendo de fato um imitador de Cristo, sendo transformado e lapidado por Ele todos os dias da sua vida. Eu não gosto de insistir, mas eu sei que Deus falou ao seu coração. Eu quero lhe dar essa oportunidade. Tem alguém? Só levante a mão, quero orar por você. Que você possa, antes de sair daqui, ainda assim tomar a sua decisão por Jesus. Amém? Deus abençoe. Gratidão. Então, mais uma vez nesta noite, né? A palavra foi ministrada com propriedade, com coragem, e eu tenho certeza que falou muito aos nossos corações,
porque também falou meu coração. Nós vamos cantar um louvor enquanto você reflete também um pouco mais. Não estava combinado, né? Vamos cantar Poderoso Deus? Para a gente, enquanto você pensa nesse Deus que tem todo o poder, que tem toda a glória, que se doou por você, que veio a este mundo para salvá-lo. Então nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos esse louvor, eu gostaria que você pensasse em tudo aquilo que foi pregado e ministrado esta noite no seu coração, para que você possa entender que você tem uma eternidade toda para viver. É com vocês. Vamos ficar de pé, por favor, e faça desse louvor uma oração, porque é sobre esse Deus poderoso que nós estamos, é para Ele que nós estamos vivendo e ministrando a graça. E foi por você que Ele veio a este mundo. E a igreja do Senhor ainda permanece, porque você ainda talvez não tenha tomado a sua decisão, por conta desse grande amor de Deus por nós. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, como é bom saber que podemos contar com Teu cuidado, Senhor. Como é bom saber que o Senhor veio a este mundo por conta dos nossos pecados. Ah, Deus, sabemos que ainda há em nós uma natureza que é apaixonada por este mundo,
que luta, que milita contra o teu Espírito, Senhor, e que se não é o Senhor, o nosso Deus, que se não é o Senhor que nos protege, que se não é o Senhor que cuida de todas as coisas, nós caímos, nós desistimos, Pai. E nesta noite ouvimos sobre as consequências, Pai, desse pecado. A única coisa que nos impede de estar na Tua presença, que nos afasta de Ti. Por isso nesta noite eu peço ainda, Deus, continue ministrando a Tua palavra aos nossos corações, nos fazendo entender que o melhor lugar para estarmos é na Tua presença, que o Senhor já venceu a morte, que o Senhor já venceu aquilo que podia nos impedir de estar na eternidade, na Tua presença, Pai. Ó Deus, nós sabemos que muitos ainda resistem, que muitos ainda estão apaixonados por este mundo, Deus. E aí nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito possa ter livre acesso a esses corações que precisam conhecer Jesus, que precisam se render a Jesus, que a Tua igreja em oração tem se rendido, tem se colocado em prontidão para que estas vidas também venham experimentar a alegria que os salvos têm, Senhor. Ah, Deus poderoso, como é bom saber que podemos sentir a Tua presença, que podemos sentir o Teu cuidado, que esta noite, Senhor, aqueles que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, não possam mais viver como antes, mas que antes entendam esse poder que há no Senhor, esse poder que há no Evangelho para transformar vidas, e que possam desejar experimentar o Senhor, como a Tati confessou aqui na semana passada, que foi vendo a transformação na vida de outras pessoas, que fez com que ela pudesse desejar experimentar esse poder transformador. E para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, ela hoje se adentrou às águas, ela hoje testemunhou, batizando-se nas águas, Deus, porque antes ela já teve o entendimento de que ela poderia experimentar o melhor que o Senhor tinha para a sua vida. Como muitos aqui nesta noite, Deus, ouviram a Tua mensagem de salvação, e que possam sair daqui com esse entendimento que as suas vidas também podem ser transformadas, porque há um Deus que pode todas as coisas. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado porque um dia, Deus, eu ouvi esta mensagem de salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor teve misericórdia da minha vida também e me permitiu ser transformado para ajudar na transformação de outras pessoas. Obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoa e nos guarda, no nome santo de Jesus. É a minha oração nesta noite. Amém. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, Ele tem todo o poder. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, Porque está sentado. Amém, glória a Deus. Podeis assentar mais um instante, depois nós ainda vamos orar um pouco mais. Eu quero chamar aqui na frente, primeiramente, a Tatiane Silva de Jesus, para receber o seu certificado de batismo. Eu pedi à irmã Elinete e ao irmão Roberto que a acompanhem para fazer essa entrega. Eu tenho dito já no meu coração, ainda não disse isso para a igreja, mas disse isso para eles, que eles são um casal missionário nosso ali naquela Praia da Paixão, ali naquela congregação, porque eles se colocaram ali na brecha, eles estão de prontidão, e é a vida deles ali, né? Eu muitas vezes não vou poder estar ali, nem nós como igreja. Isso é certificado, saiu bonito, saiu num papel fotografia que alguém deixou ali, né? Ficou muito bonito, viu? Deixa eu tirar aquele retrato. Deixa eu sair aqui no retrato também.
lá de cá, né? Ficar do mesmo tamanho aqui, né? Que bênção, né? Deus abençoe. Para quem não veio aqui ontem, né? A Tati é o primeiro fruto daquele trabalho ali, fruto das suas orações, fruto do seu cuidado, e que não só eu ali, né? Mas muitos aqui têm estado ali para fazer cumprir o ID de Jesus, né? Que outras vidas possam se render a partir da vida de vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Agora, Jeane, é a sua vez. Você vem ou não vem? A Jeane fez... É a última aniversariante do mês, né? Tem mais alguém aniversariando hoje aí? Nós vamos cantar parabéns aqui, como sempre nós fazemos todas as semanas. No próximo domingo nós teremos a celebração da ceia do Senhor, viu? E você já teremos aqui a celebração da ceia do Senhor no próximo domingo, já deixando avisado aí. Vai ficar daí mesmo? Vai subir por aqui? Vai subir por ali para cantar parabéns, né, filho? Todos que aqui estão. E eu vou convidar a irmã Nelly para vir aqui na frente, a nossa... Eu não sei se é a mais velha aqui, né? Mas pelo menos é a mais bonita daqui, das senhoras aqui, né, irmão Luiz? Ela vai cantar, vai orar aqui para a vida da irmã Jeane, que fazem parte do mesmo pequeno grupo, né? Pequeno grupo. Só vou pedir para a senhora não cair, porque eu vou cair junto aqui, viu? Porque a minha força não tem aquela força toda, né? Nós vamos cantar primeiro, depois a senhora vai orar por ela, né? Cantar parabéns para... Então, primeiro, estenda sua mão para cá assim já. Vamos abençoá-las? A bênção do Senhor seja sobre vós. Nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sobre ti. Mas vamos cantar parabéns para você? Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com belezas e e a vida seja Glorioso Deus, nosso eterno Pai que está no céu. Graça te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui. A confraternização, a alegria de toda a igreja é estar agora com a irmã. Completa essa data que o Senhor o concedeu. Obrigado, ó Deus, por este momento alegre e feliz. Nos conceda, ó Deus, cada dia continuar sempre com palavra de agradecimento, porque se existimos, se estamos aqui, porque o Senhor tem nos permitido. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre a família da irmã, sobre os seus familiares, sobre toda a igreja. Eu te agradeço no santo nome de Cristo Jesus, com perdão de nossas falhas. Amém. Amém. O mês de junho foi o mês das pessoas mais bonitas, né? Vem agora o mês de agosto, né? Mês de julho agora, né? Mês de julho também agora, né? Tem uma mais forte aqui. Ela faz academia, ela vai nos ajudar. Pronto. Bem, nós estamos encerrando por hoje esse momento tão especial. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração aqui na igreja. E na quinta-feira a gente vai pegar aqui ouvir aqui as mensagens do pastor Marcos para a gente fazer o estudo do pequeno grupo, né? Aí perto da sua casa tem um pequeno grupo, né? Então participe, faça presente, seja usado pelo Senhor, tá bom? Aí nesse pequeno grupo aí, onde você congrega, e nós vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus pelo cuidado. Pastor Marcos, muito obrigado pela sua presença, viu? Por ter aceitado esse convite. A Ana Eugênia também, e ele já veio, né, com a turma completa. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. A irmã Cândida, né, que eu acho que também cedeu o seu espaço ali, né, irmã Cândida? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção da senhora, sempre tem nos ajudado aqui também. E a todos os que participaram aqui, porque desde a semana foi bem agitada, né, com limpeza, com
comida, carne, coisas para fazerem. Sem vocês aqui seria impossível de fazer isso, não é? Foram todos que se fizeram aqui presentes. Que Deus possa abençoá-los abundantemente. Esse ano nós temos em outubro, né, Congregação Ouro Verde, aniversário da Congregação Ouro Verde também, se Deus permitir, né, será uma festa bonita também. E eu já quero dizer, agradecendo a Deus pelas orações, se Deus permitir, no dia 17, 18, 19 e 20 eu vou estar lá em Pavão com a Sol, no Projeto 70, então já contando com as orações de vocês aí também nesse projeto missionário, tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, foi muito bom, Senhor, esse momento em comunhão com a Tua igreja. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos fez, nos permitiu vivenciar nestes dias. Que o Senhor possa continuar nos inspirando a viver e ministrar a Tua graça neste lugar. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Que esta semana seja uma semana de vitória, que seja também uma semana de oportunidade para ministrar a Tua palavra, principalmente aos corações sedentos da Tua verdade, Senhor. Já queremos Te agradecer mais uma vez pela vida do pastor Marcos, pela sua família conosco. Que o Senhor possa prover a vida do Teu filho, tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor, seus sonhos, seus projetos de vida e ministeriais. Que o Senhor possa também dar a ele um retorno tranquilo, seguro, livrando de todo o mal, de toda e qualquer investida de perigos nesta estrada, Senhor. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou. Obrigado por tudo, é minha oração no nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu vi dizer que tem um cafezinho lá embaixo, viu? Então não saia sem dar pelo menos 2 abraços. Seu abraço foi muito importante, tenho certeza disso. Pastor Arnaldo, mais uma vez, aquele abraço, viu? Coração aí. Por João toda Martins, minha vida, obrigado, Eneida, Soninha Rodrigues, aquele ó abraço. Senhor, te louvarei. Eita glória! Pois teu fôlego é minha vida, Ei, aleluia! e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz